alguns slides para a gente resolver junto aqui os exercícios para a nossa primeira parte da revisão anual. Tá? Então, vamos lá, vamos resolver mais alguns exercícios juntinhos aqui. Tá? Então, ó, primeira coisa é dispersões, tá bom? Dispersões temos 3 tipos, tá? E aqui nós estamos vendo as características principais. Seus tipos são solução, coloide e suspensão, a gente vai ver, tá? Então, olha, sobre as considerações. Dispersões são sistemas nos quais uma substância está disseminada em outra. Verdadeiro, tá? Tem que ser uma dispersão homogênea. Pode ser classificada em soluções, coloides ou suspensão. Verdadeira também, tá? Soluções menor que 1 nanômetro, coloides entre 1 e 1000 e suspensões acima de 1000 nanômetros. Exemplo de solução, água e sal, água e açúcar. Coloide, gelatina, pasta de dente, maionese, poeira no ar. Suspensão, água barrenta, água com areia. A suspensão ela é instável, com o tempo de latência de disparo. Então, a primeira é verdadeira. Vamos lá. Segunda também. Terceira, as suspensões são sistemas heterogêneos visíveis somente no ultramicroscópio. Falso, tá? Você consegue ver as suspensões, os diferentes componentes a olho nu. É a única que a gente consegue ver os componentes a olho nu. 4. Gelatina, maionese e pó de café em água são exemplos de suspensão. Falso, tá? Gelatina e maionese é homogênea, né? Então é só 1 e 2 que são verdadeiras. Tá? Só relembrando aqui rapidamente, tá? 1 e 2. Bom, ok, pessoal? Então esses aqui, vamos lá, vamos para o próximo, que a gente não perder tempo. Sobre suspensões ainda. Questão de determinação de... Vamos aqui o pedido de densidade, mas vamos calcular. Concentração também, tá? Pessoal, qual que é a diferença? Densidade é a massa total dividido pelo volume total. Vamos lá. Densidade vai ser igual. Qual que é a massa total? 170 ml de água. 170 ml de água, tá? Como a densidade da água é 1, então 170 ml de água é igual a 170 gramas. Mas só vale porque a densidade da água é 1, só para água. Então, 170 gramas dividido por volume total, 200 ml. 0 corta 17 dividido por 20 vai dar densidade igual a 0,85 gramas por ml. Tá? Concentração comum. A concentração comum é a massa de soluto dividido pelo volume total. Essa é que é a diferença, tá bom? Aqui, ó. Nossa, nada a ver, pessoal. Eu esqueci aqui, ó. 50 gramas do sal. Então, na verdade, aqui, ó. 50 gramas do sal. Tava esquecendo o sal ali, vocês não me avisaram. Então, a massa total não é 170. É 170 mais 50, tá? São gramas do sal. Que vai dar 220 dividido por 200, que vai dar 22 dividido por 1, vai dar 1,1 gramas por mol. Gramas por ml. Beleza? Concentração comum, a diferença é que é só do soluto, nesse caso só do sal. Então vai ficar 50 gramas dividido por 200. Concentração 5 dividido por 20 vai dar 0,25 gramas por ml, tá? Concentração, densidade, massa total pelo volume total. Concentração comum é massa só do soluto dividido pelo volume total, tá? Beleza? Mais um pouquinho aqui. Soluções ainda. Concentração, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre concentração molar, que a gente usa bastante. O que ele fala ali, ó? Que o Código Brasileiro de Trânsito, conhecido como Lei Seca, institui que a quantidade máxima permitida de álcool no sangue do indivíduo é 0,2 gramas por litro de sangue. Considerando álcool como etanol, C12H6O, conclui-se que a concentração de mol por litro de sangue é aproximadamente igual a
46 gramas. Primeira coisa aqui, ó. Molaridade, que a gente usa M, mas é um símbolo meio estranho aqui, é o número de mols dividido por volume. Aí eu pergunto, a gente sabe o número de mols? Não sabe. A gente sabe o volume total? Ele está falando por litro, então 1 litro. Como que a gente acha o número de mols? O número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Massa molar a gente tem aqui, e a massa a gente tem 0,2. O número de mols, então, vai ser igual aqui, 0,2 gramas, dividido por... Tá, deixa eu fazer aqui do ladinho aqui. Vai ficar 0,2 gramas, dividido por 46. E o número de mols vai ser igual 0,2 dividido por 46, igual... Não, 0,2 dividido. Vai ficar igual a 4,35 vezes 10 a menos 3 mol. Só fazendo divisão. Agora é só aplicar na fórmula da molaridade. Molaridade que a gente chama de igual 4,35 vezes 10 a menos 3. Aqui, ó, no caso, mol. Nesse caso, o volume, pessoal, tem que ser obrigatoriamente litros. Então, dividido por 1 litro. Molaridade igual a, nesse caso aqui, 4,35 vezes 10 a menos 3. Beleza? Belezinha? Tranquilo? Sussa, né? Não é tão complicado assim. Concorda comigo? Que não é tão complicado assim, tá? Pessoal, bora lá. Próximo exercício ali, ó. É agora sobre cálculo estequiométrico. Vamos lá. Eu preparei um exercício bem bacana aqui, reação que envolve também pureza, tá? Quando eu falar em pureza, a gente vai falar do reagente. O que ele fala ali, ó? A reação de destilação da perita pode ser representada pela equação a seguir. Então, ele deu a equação. Considere que o processo de destilação ocorre na CNPT. Qual o volume de CO2 produzido na reação de 600 gramas de perita que apresentam 50% de pureza? É que ele deu. Tá? Vamos escrever a reação de novo aqui, ó. 4FeS2 mais 11O2 formando 8SO2 mais 2 óxidos de ferro. Vamos lá. A perita é o FeS2. O que a gente tem aqui? E ele quer saber quanto de SO2 vai ser produzido. A gente tem que 4 mol de perita forma 8 mol de SO2. Vamos lá. Quanto que é... Como ele está pedindo para fazer uma relação? Massa e volume. Vamos aqui. 4 mol do perita é quanto? Perita é FeS2. FeS2 vai ser o quê? Qual que vai ser a massa dessa massa molar? Ferro, 56, mais, como tem 2 enxofre, 2 vezes 32. Tá? Isso aqui vai dar igual a 100. Não. 120. 120 gramas por mol. Então, 1 mol de perita tem 120 gramas. 4 mol vai ser 4 vezes 120. E ele está falando em volume. 1 mol de qualquer substância, o volume é 22,4 litros. Então, 8 mol, 22,4 litros. E aí a gente tem a reação. Agora é só colocar a massa aqui de perita usada, você vai ter o volume. Só que tem um detalhe. Ele está falando que a perita não é pura. Ela está com 50% de pureza. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai ter que fazer uma regra de 3 para achar a real massa de perita. A gente tem que 100% da perita é 600 gramas. 50% vai ser X. Aí, como se preferir chamar, extremos pelo meio ou multiplicação cruzada. (100 vezes X igual 50 vezes 600. X vai ser igual 50 vezes 600 dividido por 100. 2 0 com 2 0 corta, 50 vezes 6 dá 300, dividido por 1
vai dar 300 gramas. Então, a real massa de pirita é 300 gramas. Então, vamos colocar ali. Vamos tomar uma regra de 3, onde? Qual que é a massa de pirita que a gente vai usar? Essa a gente calcula aqui, ó, 300 gramas. Qual que vai ser o volume formado? Vamos chamar aqui de Y. E aí, aqui, multiplica cruzado, tá? Resolve essa regra de 3. 4 vezes 120 vezes x, 300 vezes 8 vezes 22,4. Vamos lá, vamos resolver. Deixa eu fazer em outra cor aqui, isso no verde. 4 vezes 120 vezes y igual 300 vezes 8 vezes 22,4. Tá? Vamos lá. 4 vezes 120, 480. Igual 300 vezes 8 vezes 22,4. 53.760. Aí vamos trazer aqui para o ladinho. O 480 está multiplicando o y. Eu vou passar para o outro lado da igualdade. Vamos lá, vamos lá. Dividindo, né? Por 480. Y vai ser igual a 112 litros. Tá bom? Tá? Então, esse é o volume que vai ser produzido de SO2, tá? 120 litros. Tá bom? 112 litros, ok? Quando falar em pureza, eu vou estar falando do reagente. Quando fala em rendimento, a gente fala do produto. Beleza? Bora lá, pessoal. Próximo. Propriedade coligativa. Temos 4 propriedades coligativas, tá? Que são propriedades que surgem pela presença de solutos dissolvidos. Então, o que acontece? Quando a gente coloca um soluto num líquido, essas propriedades vão surgir, tá bom? Tem uma que a gente fala antes, que é a pressão máxima de vapor, que é o seguinte: qualquer líquido, sólidos também, mais ou menos, qualquer líquido, ele gera uma pequena quantidade de vapor, tá? Isso é chamada pressão máxima de vapor. E aí é o seguinte, nós temos 4 propriedades coligativas: crioscopia, ebuloscopia, tonoscopia e pressão osmótica. Aí ele está perguntando o seguinte, perdão. É prática nos países frios adicionar etilenglicol, deu estrutura ali, à água do radiador dos automóveis durante o inverno. Isso por quê? Pessoal, o que vai acontecer quando você tiver um soluto dissolvido dentro do solvente? Tá? Você vai surgir as propriedades coligativas. Crioscopia. O que é crioscopia? Abaixamento do ponto de ebulição. Desculpa, abaixamento do ponto de congelamento, perdão. Então, crioscopia é que quando você coloca um soluto no determinado solvente, a solução tem um ponto de congelamento menor do que a solução pura. Faça um exemplo. Coloque água e sal, dissolva muita água muito sal na água e coloque no congelador para você ver. Não congela. Vodka é uma bebida alcoólica que não congela. Por quê? Porque é uma solução e aí o ponto de congelamento abaixou tanto que o congelador não consegue gerar. Tonoscopia é a segunda propriedade coligativa. É o abaixamento da pressão de vapor. Como eu falei, tá? Vamos pensar aqui o meu cafezinho, meu de chá aqui, nesse momento. O líquido tem algumas moléculas passando do líquido para o estado de vapor e o vapor voltando para o líquido. Esse vapor gerado tem um estado gasoso, ele exerce uma determinada pressão. Isso é a pressão máxima de vapor. Tonoscopia é o abaixamento dessa pressão quando você tem um determinado soluto. Ebuloscopia, outro, é o aumento, da temperatura de ebulição. Quando de uma determinada solução em relação ao solvente. Quando a gente coloca um soluto num determinado solvente, a temperatura de ebulição aumenta. Sempre, tá? Querem fazer um exemplo? Coloque água para ferver. Água na torneira. Se você vai lá e coloca sal, para de ferver. Ou seja, porque a temperatura de ebulição aumentou. E todas essas propriedades que eu estou falando aqui, tem mais a osmose, elas são dependentes da quantidade de soluto que eu tenho dissolvido. Quanto mais soluto eu tiver dissolvido,
maior é a diferença. Ou seja, quanto mais soluto tiver dissolvido, mais partículas de soluto, maior vai ser o abaixamento da temperatura de congelamento, maior vai ser o abaixamento da pressão de vapor, maior vai ser o aumento da temperatura de ebulição, e a osmose também vai ser mais pronunciada. O que é a osmose? É a passagem do solvente do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Um exemplo muito bacana. Como que as árvores puxam água do solo? Por quê? Nas raízes das árvores, a concentração de sais é maior do que no solo. Então, a água que está no solo passa para dentro das raízes da serra para igualar as concentrações. Isso é chamado osmose. Tá? No caso aqui do nosso água no radiador, qual se justifica, pessoal? Olha, durante o inverno, diminuir o pH não faz sentido. Diminuir seu ponto de congelamento, sim, né? O que a gente quer? Por que a gente coloca essa substância no radiador? Para que ele não congele. Ou seja, colocando o etileno glicol, colocando o soluto na água, você tem uma solução com temperatura de congelamento menor do que o solvente puro. Tá? Então, diminui a temperatura de congelamento. Ele até aumenta a temperatura, até aumenta as outras coisas tudo errado, tá? Não faz sentido. Beleza? Pessoal, último exercício, lei de Hess, que é muito importante. Deixa eu ver se é o último. Tem mais um. Tá? Esse aqui é de boa. Lei de Hess. O que a lei de Hess fala? O Hess falou que a entalpia de uma reação, ou seja, a energia liberada, ela independe de quantas etapas você faz a reação. Se você fizer em uma ou fizer em várias, a energia liberada vai ser a mesma. E por meio disso a gente consegue determinar a entalpia de reações que são muito difíceis de se fazerem ou até impossíveis. Tá? Por exemplo, reações do teu corpo. A gente consegue determinar a entalpia. Nesse exemplo aqui, ó, ele quer que a gente chegue na entalpia dessa reação aqui, tá? Utilizando essas outras reações aqui medidas em laboratório. Tá bom? Aí o macete é o seguinte, pessoal. Vamos olhar na reação que a gente quer chegar. A gente quer que essa reação esteja 1 mol de C2H2 como reagente. Em qual das reações aqui tem C2H2? Na primeira. Só que na primeira tem 2 mols. Então, a gente vai dividir por 2. Tá? Vamos dividir a primeira por 2. C2, vamos dividir ela inteira. E aí eu divido a entalpia também. Então, a gente vai dividir a equação inteira por 2. C2H2 mais 5 meios de O2, por quê? 5 dividido por 2, 5 meios. 4 CO2 vai ficar 2 CO2 mais H2O. E a entalpia a gente vai dividir por 2 também. Então, o ΔH vai ser igual a menos 1.301. Tá? Dividir a equação inteira por 2 e dividir a entalpia também. Agora, hidrogênio. A gente quer que tenha 2 mols de hidrogênio como reagente. E aqui nós temos ele como reagente, só que ele está como 1 mol. Então, a gente vai multiplicar por 2 essa equação. 2H2 mais 1 meio vezes 2 vai ficar só O2, formando H2O. Cuidado com os estados físicos, tá? Aqui tem água, tudo a H2O ali que tá de boa. 286 vezes 2 vai dar menos, 286 vezes 2 vai dar menos 572. Não estou colocando unidade para ficar mais rápido. E a última, C2H, aqui é um C2H6, tá? Tá erradinho ali, tá? C2H6. Em qual reação a gente tem C2H6? Na segunda. Só que a gente precisa só 1 mol e ele tem que estar como produto. Então, a gente vai inverter ela, e vai dividir por 2 também, tá? Então, o que é reagente? A gente vai escrever como produto. O que é produto? Escrever como reagente nessa reação. Vamos lá. 4 CO2, a gente vai dividir por 2, vai ficar 2 CO2 mais 6 água, vai ficar 3 H2O, formando C2H6 mais 7 meios de O2. E o ΔH, a gente inverteu a reação, a gente inverte o sinal. Era negativo, fica positivo. E aí, o ΔH a gente divide por 2. Tá? Dividir a reação por 2, divide o ΔH também.
Perceba, eu inverti a reação, inverti o ΔH. Aqui era negativo, agora eu deixei ele positivo, tá bom? Belezinha? Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Vai somar essas reações, tá? Igual a gente faz lá nas continhas de matemática, tá? A gente vai somar. E o que a gente puder somar, tiver do mesmo lado da igualdade, a gente soma. O que tiver de lados diferentes, como reagente e produto, a gente elimina. Por exemplo, nós temos 2 CO2 como reagente e 2 como produto. Eu posso cortar. Água, eu tenho quantas águas? Vamos lá. Eu tenho uma aqui, tenho 3 aqui. Tem que eliminar de alguma maneira. Vamos pensar aqui, ó. Eu não multipliquei por 2 aqui, ó. São, 3 águas como produto, 3 como reagente. Corta. Oxigênio, 5,5 mais 1, vai ficar 7,5. 7,5 como reagente, 7,5 como produto, corta. E o que a gente chegou? Na reação de interesse. O que sobrou? C2H2 mais 2H2 formando C2H6. E o ΔH da reação é só somar esses ΔH. Como a gente somou as reações, somos ΔH. Menos 1.301, menos 572, mais 1.561,5. Tá? Vai dar um ΔH de menos 311,5. Somei as reações, tá? Somos ΔH. Beleza, pessoal? Tranquilinho, né? Da entalpia, lei de Hess, de boa. E por último, último exercício para a gente revisar essa parte. Fatores que influenciam a velocidade da reação. Pessoal, primeiro deles, temperatura. Temperatura influencia a velocidade de uma reação? Sim, tá? Qualquer coisa que a gente for fazer, tem que queimar uma lenha. Pode ver, quanto maior a temperatura, mais rápido. O alimento, por que a gente usa a panela de pressão? Para lá dentro, por causa da pressão, conseguir uma temperatura mais alta, e aí, uma temperatura mais alta, a velocidade de cozimento é maior. Mas por que a temperatura influencia, pessoal? Porque uma temperatura maior significa mais moléculas com a energia de ativação necessária para a reação ocorrer, tá? Ou, no mínimo, a energia necessária, certo? Então, é a letra E, o aumento do número de moléculas dos reagentes com a energia superior à energia de ativação da reação. Energia de ativação é a menor energia que as moléculas têm que ter para a reação ocorrer. E aí, quanto maior a temperatura, a gente tem mais moléculas com essa energia. Beleza? Os outros fatores, pessoal. A sabedoria popular indica que, para acender uma lareira, devemos utilizar inicialmente lascas de lenha e só depois colocar toras. Em condições racionais idênticas, e utilizando massas iguais de madeira em lascas em toras, verifica-se que a madeira em lascas queima com maior velocidade. O fator determinante para essa maior velocidade da reação é o quê? Pessoal, pressão influencia a velocidade de uma reação. Pressão, as moléculas ficam mais próximas, então a velocidade da reação é maior. Temperatura, a gente falou. No caso aqui, não faz nenhum sentido. Concentração. No caso ali, a gente não está falando em quantidade, tá? Quanto mais moléculas eu tiver, a velocidade da reação é mais rápida. Nesse caso, é a letra D, superfície de contato. O que diferencia uma lasca de uma tora? Uma lasca, vamos lá desenhar uma tora. Uma tora bem... Qual é a diferença entre elas? Superfície de contato. Várias lasquinhas, elas têm uma superfície de contato muito maior do que uma única tora. Por isso que a velocidade da reação é muito mais rápida quando a gente começa o fogo utilizando lasquinhas, tá? Exemplo disso, o amido. Sabe aquele amido para fazer bolo? Fazer pão? Aquilo lá é inflamável. Se ele estiver bem fininho no ar, ele é inflamável, tá bom? Pessoal, espero que tenha apreciado a minha revisão. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? E segunda-feira a gente se vê de novo, tá? Tchau, tchau. Um abraço. Até mais.